Será que falar duas línguas nos dá algum tipo de superpoder mental? Olha, essa ideia é bem fascinante, né? Mas a verdade que a ciência descobriu sobre o cérebro bilíngue é, na real, ainda mais incrível do que qualquer mito. Vamos mergulhar nessa história? Então, vamos direto para a pergunta que todo mundo faz. Ser bilíngue te deixa mais inteligente? Existe mesmo uma vantagem cerebral real em conseguir se comunicar em mais de um idioma? A resposta curta, e que talvez até surpreenda muita gente, é essa aí. Um sonoro não. Mas calma, é na resposta longa que a mágica, ou melhor, a ciência, acontece de verdade. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de mágica, e sim de adaptação. Falar duas línguas não cria um cérebro superior do nada, mas sim um cérebro que foi treinado de um jeito diferente. E o mais importante, um treino constante. Pensa assim, é como um atleta. O cérebro bilíngue não nasceu diferente, ele se tornou diferente por causa de um treino diário. E que treino é esse? É o desafio de gerenciar dois sistemas de linguagem super complexos, ao mesmo tempo, todos os dias. Mas como funciona esse treino mental na prática? Bom, ele é um exercício contínuo que acontece nos bastidores do nosso cérebro a cada palavra que a gente fala ou escuta. E aqui está o grande segredo da coisa toda. O cérebro não tem um botão de liga, desliga para o português ou para o inglês. As duas línguas estão lá, ativas o tempo todo, meio que competindo pela nossa atenção. É uma verdadeira batalha mental acontecendo a todo segundo. E o mais impressionante é que tudo isso acontece em milissegundos. É um malabarismo constante. Primeiro, o cérebro escolhe a língua certa para a situação. Segundo, ele precisa suprimir, ignorar ativamente a outra. E terceiro, ele tem que manter o contexto da conversa. É tipo um treino de alta intensidade para a nossa capacidade de gestão. E não é um exercício qualquer, não. Esse processo todo recruta áreas super importantes do cérebro, aquelas ligadas a planejamento, tomada de decisão e foco. É o equivalente a levar o cérebro para a academia todo santo dia, sem nem perceber. Certo, o cérebro está lá se exercitando sem parar. Mas quais são os benefícios disso na vida real? O que isso muda, de fato, no nosso dia a dia? O primeiro grande resultado é esse aqui: controle inibitório. É um nome um pouco técnico, eu sei, mas basicamente significa que o cérebro fica muito, mas muito bom em ignorar o que não importa, infiltrar o ruído. E essa comparação aqui deixa tudo mais claro. Não é que a pessoa desenvolve uma concentração de super-herói. A questão é que ela se torna menos vulnerável às distrações. Pensa só, se o cérebro passa o dia inteiro suprimindo uma língua inteira, ignorar o barulho do escritório, a notificação do celular vira fichinha. O segundo superpoder que esse treino nos dá é a flexibilidade. Esse exercício constante de trocar entre regras, sons e estruturas diferentes deixa o cérebro mais ágil, mais adaptável. Isso aparece de formas bem concretas. É ter mais facilidade para olhar um problema e enxergar várias saídas, sabe? É se adaptar rápido quando as regras do jogo mudam de repente. O cérebro aprende de uma forma bem profunda que não existe só um jeito de ver ou de falar sobre o mundo. Beleza, até agora a gente falou de habilidades, de performance, mas será que esse treino todo deixa marcas físicas? A resposta é sim. E elas são visíveis em exames de neuroimagem. As evidências são físicas mesmo. Estudos mostram que cérebros bilíngues costumam ter mais massa cinzenta em áreas-chave e uma fiação neural, que a gente chama de substância branca, mais robusta. As conexões são, literalmente, mais fortes. E essa frase, ela resume tudo de forma perfeita. Essas mudanças no cérebro não são um dom, são uma consequência. São a prova física de um hábito, a materialização do esforço e da prática contínua. Mas talvez o benefício mais profundo de todos não seja para o agora, é para o futuro. Esse treino constante é um dos melhores investimentos que se pode fazer na saúde do cérebro a longo prazo. O conceito-chave aqui é o de reserva cognitiva. Pensa nisso como uma poupança para o cérebro. Cada desafio mental, como aprender uma língua nova, adiciona um pouquinho essa reserva, tornando o cérebro mais resistente contra os efeitos do tempo. E o resultado disso é impressionante. Vários estudos mostram que pessoas bilíngues, em média, manifestam sintomas de demência como Alzheimer anos mais tarde do que pessoas monolíngues com a mesma condição. Mas atenção aqui, um ponto super importante, isso não impede a doença. O que acontece é que o cérebro treinado tem mais rotas alternativas, mais desvios neurais para contornar os danos. Ele consegue compensar por mais tempo, mantendo suas funções, mesmo quando algumas partes já estão afetadas.
Então, no fim das contas, a grande conclusão é esta. Ser bilíngue não é sobre ser mais inteligente hoje. É sobre construir um cérebro mais forte e resiliente para o amanhã. É uma das formas mais completas de ginástica cerebral que existem. O que nos leva a uma pergunta final. Se o nosso cérebro se molda com aquilo que a gente faz com frequência, qual será o próximo desafio? Pode ser um idioma, um instrumento, um quebra-cabeça. O importante é manter o cérebro sempre ativo. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada. E aí, pessoal? Então, no nosso último encontro, a gente viu como o cérebro bilíngue se adapta na estrutura dele, certo? Mas a grande questão que fica é: o que isso realmente muda no nosso dia a dia? É nisso que a gente vai mergulhar agora. Pois é exatamente nesse ponto que a teoria encontra a realidade. E olha, os resultados são fascinantes, às vezes bem sutis, mas sempre muito, muito poderosos. Ok, para começar, vamos direto ao ponto e quebrar um mito, um equívoco bem comum sobre a capacidade de foco de quem é bilíngue. Sabe aquela ideia de que ser bilíngue é tipo ter um supercomputador na cabeça que pensa mais rápido que todo mundo? Então, a história é um pouco mais complexa que isso. A vantagem de verdade não está na velocidade pura, mas em outra habilidade. Para entender melhor, pensa assim: não se trata de ter o carro mais veloz da pista, é sobre ser o melhor controlador de tráfego aéreo, sabe? O cérebro bilíngue se destaca na hora de gerenciar um monte de informação ao mesmo tempo, decidir o que é importante e simplesmente ignorar o que é só ruído. É um verdadeiro especialista em gestão mental. E é justamente aí que o superpoder aparece. Essa capacidade de filtrar o que não importa e de pular de uma tarefa para outra com agilidade, isso é desenvolvido no dia a dia, pela simples troca constante entre os idiomas. É um treino cognitivo que rola o tempo todo, muitas vezes sem que a pessoa nem se dê conta. Mas ok, não é só sobre tarefas e controle. A coisa vai muito além. Aprender outra língua, de fato, muda fundamentalmente a maneira como a gente enxerga o mundo. Essa frase resume tudo. Quando essa ficha cai, é como se novos ângulos de pensamento se abrissem. A realidade deixa de ser uma coisa só e passa a ser um mosaico de perspectivas. Quer um exemplo clássico? A nossa saudade. Tenta explicar isso com uma palavra só em inglês. Não dá. É um conceito que a língua portuguesa tornou real pra gente. E o resultado disso é incrível. Não é só falar de outro jeito, é ter as ferramentas para pensar de outro jeito. É entender que um sentimento pode ter um nome aqui e simplesmente não existir em outra cultura. E isso, claro, nos deixa muito mais sensíveis e empáticos socialmente. Tá, mas qual é o segredo, então? O que realmente ativa essas adaptações todas no cérebro? A resposta talvez surpreenda muita gente. Aqui está o pulo do gato. Não adianta só estudar por anos a fio. Conhecimento passivo guardado na gaveta não é suficiente. O cérebro não se transforma porque alguém decorou regras gramaticais. Ele muda de verdade quando é forçado a usar a língua no mundo real, com contexto. É isso que é o tal do uso ativo. É conversar, interagir, tomar decisões naquela língua e, olha, errar faz parte do processo. É errando, corrigindo e insistindo que a mágica acontece. Sem essa prática toda, o cérebro simplesmente não recebe o recado de que precisa construir essas novas conexões. É a prática que literalmente esculpe o cérebro. Beleza, agora vamos amarrar todas essas pontas para chegar na nossa conclusão principal. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Não é que o cérebro bilíngue seja inerentemente superior. Ele é mais treinado. E essa diferença é fundamental. É como pensar numa academia de ginástica para a mente, onde o exercício constante leva à adaptação e ao fortalecimento. E que treino, hein? Aprender uma nova língua de forma ativa é, sem brincadeira, um dos treinos cognitivos mais completos que existem. É como malhar vários músculos da mente ao mesmo tempo. Olha só quanta coisa trabalhada: atenção, memória, capacidade de inibição, empatia e a própria plasticidade do cérebro. E a melhor parte disso tudo: esse treino superpoderoso não tem limite de idade. Porque um cérebro que é desafiado é um cérebro que está sempre aprendendo. A neuroplasticidade, felizmente, não tem prazo de validade. Muito obrigada pela atenção, deixe seu like e a gente se encontra no próximo vídeo.